Olá, crianças, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estarmos juntos para mais uma aula. Eu sou a professora Roberta Viana, irei me descrever. Mulher negra, cabelo preto comprido, estou com uma blusa rosa, um blazer rosa por cima, uma calça jeans preta. Vocês já perceberam que eu estou num lugar diferente, não é mesmo, crianças? A nossa aula de hoje é muito especial. Eu estou aqui diretamente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E hoje o tema da nossa aula é as crianças e a ciência. Bom, mas o que tem a ver crianças e ciência? Vocês já vão descobrir, hein? Vou explicar. Na aula de hoje, eu perguntei a algumas crianças da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro quais as curiosidades, o que elas queriam saber sobre as plantas. Então, nada melhor do que a gente conhecer o Jardim Botânico. Afinal, aqui tem muitas plantas. Vocês vão ver, fiquem ligados, hein? E para nos ajudar respondendo essas perguntas, eu tenho hoje a participação do biólogo Marcos. Pode vir, Marcos. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue aprender alguma coisa aqui. O Marcos vai contar pra gente qual é a sua função aqui e o que você faz aqui no Jardim Botânico. Conta pra gente. Olha, eu sou pesquisador aqui do Jardim Botânico, eu trabalho assim exclusivamente com identificação de plantas, né? Eu sou da área da botânica, eu sou um taxonomista. Interessante, viram, crianças? Agora sim, o Marcos vai responder pra gente as perguntas que as crianças fizeram, tá bom? Roda aí a primeira pergunta. Eu quero saber se as plantas são vegetais, porque comemos algumas. Então, Marcos, a Júlia quer saber se as plantas são vegetais, porque comemos algumas. Oi, Júlia, tudo bem? Olha, plantas e vegetais são a mesma coisa, sendo que algumas plantas a gente come, outras não. A gente tem que tomar muito cuidado com as plantas que a gente come, porque algumas elas precisam ser cozinhadas, senão você acaba passando mal. Então algumas plantas sim, podem servir como alimento e toda planta é um vegetal. Viu, Júlia? Se liga aí, hein? Agora vamos para a próxima pergunta. Bota aí na tela. Quais são os 4 tipos de vegetais? Marcos, o Davi França quer saber quais são os 4 tipos de vegetais. Oi, Davi, vamos lá. Olha, temos aqui atrás um tipo de vegetal que seriam as ervas. As ervas geralmente são plantas pequenas, mais delicadas. Aqui do meu lado, por exemplo, e por coincidência, nós temos aqui um exemplar de pau-brasil. Ele é uma árvore, repara que ele tem um tronco, é uma planta muito grande, ela forma uma copa bem extensa. Então isso aqui é uma árvore. Esse aqui, Davi, é um arbusto. Repara que o arbusto ele é um pouco maior do que as ervas e é um pouco menor do que as árvores. E repara que ele se separa, os galhos se separam, formando de fato uma planta arbustiva. Interessante. Bom, e para finalizar, nós temos aqui, além das ervas, arbustos e árvores, nós temos aqui as palmeiras. Isso aqui é uma palmeira chamada palmeira imperial. Reparem que ela é bem comprida e as folhas só ficam no ápice do estípite dela, que é diferente de uma árvore que tem tronco. Bem lá em cima, né? As folhas. Nossa, muito alto. Viram, criança? Essa é a palmeira imperial. Porque a planta produz seus próprios alimentos. Marcos, a Ana Beatriz quer saber por que as plantas produzem seu próprio alimento. Oi, Ana. Boa pergunta essa, hein? Olha, as plantas elas produzem seus alimentos através da raiz, né? As plantas, todas as árvores têm umas raízes que elas conseguem absorver água, sais minerais. E através das folhas pela fotossíntese, ou seja, juntando todos esses componentes que a planta absorve da natureza, elas conseguem produzir seus próprios nutrientes que servem como alimento para elas. Viram, crianças? Agora a gente tem mais uma pergunta, hein? Roda aí. As plantas se alimentam de quê? Marcos, o Diego também quer saber do que as plantas se alimentam. Diego, vamos lá. Olha só, isso aqui é uma árvore. Repara que ela tem umas raízes enormes e essas raízes, além de sustentar ela, porque ela é uma planta muito grande, essa aqui é uma párquia, além de sustentar ela no solo, ela também absorve nutrientes do solo, água, sais minerais. E repare que essa planta também, as plantas possuem folhas, tá? Isso aqui é uma folha e a folha em contato com o sol quando bate aqui, ela produz alguns componentes químicos aqui que servem de alimento para a planta também.
Por exemplo, na hora que o sol bate aqui, acontece a tal da fotossíntese, ou seja, ela recebe o gás carbônico que existe no ar e transforma em oxigênio. É bom para a gente e é bom para ela. O oxigênio, por quê? Porque a gente respira e nessa troca ela consegue absorver alguns componentes químicos que servem para a alimentação dela. E aí, crianças, estão gostando de aprender mais sobre as plantas? Nada melhor que aprender aqui na prática, não é mesmo? Vendo as plantas. Continuem ligados e agora a gente tem mais uma dúvida. Dá uma olhada aí na tela. Eu quero saber por que as folhas são verdes. Marcos, agora o Lohan quer saber por que as folhas são verdes. Lohan, tudo bem? Olha só, as folhas são verdes porque elas possuem uma substância chamada clorofila. E a clorofila, ela tem essa cor esverdeada. Lembrando que nem todas as plantas, algumas espécies apresentam as folhas de outras cores, mas a clorofila dá a cor verde às plantas. Tem também gente que toma suco de clorofila, não é? Exatamente. Você pode absorver a clorofila da folha para fazer sucos ou incrementar em algum outro tipo de alimento. Que é rica em nutrientes, né? Exatamente. Viram, crianças? Agora nós temos mais uma dúvida, hein? Dá uma olhadinha na tela. Existe alguma planta que não precisa de água, que não precisa de luz? Por quê? Eu só ouvi dizer por que as plantas precisam de água. Por que isso acontece? Agora, Marcos, temos duas perguntas sobre a água. A Cristiane quer saber se existe alguma planta que não precisa de água e que não precisa de luz. Por quê? E a Maiara quer saber, falou que já ouviu dizer que as plantas precisam de água. Por que isso acontece? Oi, Cristiane. Oi, Maiara. Tudo bem? Olha só, todas as plantas necessitam de água. Algumas menos, outras mais. Por exemplo, aquelas plantas que estão no deserto. Normalmente elas passam um bom tempo sem água, mas uma época do ano elas absorvem água de algum lugar. E outras, a grande maioria delas, elas necessitam de bastante água. Em relação à luz, praticamente todas as plantas elas necessitam de luz também. Umas poucas, outras mais luz, como é o caso dos cactos. Agora, dificilmente você vai ver uma planta crescer sem qualquer tipo de luz, tá? Então, resumindo, pouca água ou muita água, pouca luz ou muita luz. Todas as plantas precisam. Viram, crianças? Estão tirando as dúvidas de vocês? Eu estou aprendendo muito sobre as plantas. E você? Continuem ligados que a gente vai tirar ainda muitas dúvidas. Combinado? Roda agora a próxima pergunta. Eu tenho curiosidade de saber, tem alguma planta que vive sem luz? Agora, Marcos, a Franciele quer saber se tem alguma planta que vive sem luz. Oi, Franciele, tudo bem? Olha só, sem luz total não tem não. O que a gente tem são plantas que gostam de pouca luz e tem plantas que adoram muita luz. Então essas plantas que gostam de pouca luz são plantas mais sensíveis ao sol. Agora, dificilmente você vai encontrar uma planta que cresça numa escuridão total. Entendi. E uma vez eu fiz uma experiência. Coloquei uma planta assim dentro de uma caixa e na tampa eu fiz um buraco. A planta foi procurando a luz. Exatamente. Ela a planta cresceu sempre, e saiu pelo buraquinho. A planta sempre procura a luz, até mesmo porque a luz, como a gente já falou, respondeu para os outros coleguinhas de você, ela é importante para a alimentação da planta. Então, ela sempre procura a luz, de uma forma mais intensa e outra forma menos intensa. Viram, crianças? Tirando as dúvidas, eu tô aprendendo muito hoje. E você? Agora a gente tem mais uma pergunta. As plantas respiram igual a gente? O Kaique quer saber se as plantas respiram igual a gente. Kaique, as plantas respiram sim, elas simplesmente não têm pulmão que nem os seres humanos têm. Mas através da folha, através das trocas gasosas que a folha exerce, através da luz, ela consegue respirar. E o resultado dessa respiração é justamente o oxigênio que a gente respira. Viram, crianças? E aí, aprendendo muitas curiosidades na aula de hoje? Então, Marcos, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que as plantas precisam de luz, né? Assim como eu vi na experiência que eu fiz da caixa onde eu botei a planta, fiz um buraquinho e ela saiu procurando a luz. Isso mostra quanto a planta necessita de luz, não é mesmo? Sim, a maioria das plantas necessita de bastante luz para também produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, as plantas, através das folhas, através das raízes, necessitam de luz. Viram, crianças?
Agora mais uma pergunta na tela. Gostaria de saber se as plantas sentem sede. Agora, Marcos, o Daniel quer saber se as plantas sentem sede. Oi, Daniel. De fato, elas sentem sede, sim. Você já sentiu sede, né, Daniel? Então repare que quando as plantas sentem sede, quando elas têm pouca água, repare que as folhas começam a ficar amareladas, as folhas começam a cair. Isso é justamente sintoma de que ela está necessitando de água. Então, para isso, você tem que pegar um regadorzinho e dar uma encharcada na planta para ela poder novamente ficar bonita com as folhas verdes. Senão elas podem até morrer, não é mesmo? Com certeza, elas morrem sim. E agora, aproveitando que a gente está aqui, ó, perto dessas plantas aqui, mostra um pouco aqui desse espaço pra gente. O que a gente tem aqui? Pois esse aqui é um lago e no lago nós temos algumas plantas que nós chamamos de plantas aquáticas, ou seja, a sobrevivência dela depende da água. Então nós temos algumas ninféias, alguns brotos jovens de Vitória Régia. Então é um lago composto de plantas aquáticas. Essas plantas, elas vivem aqui, né, na água? Vivem aqui na água e também elas são distribuídas para os outros lagos que o Jardim Botânico tem. Interessante, viram, crianças? Já viram uma Vitória Régia? Essa aqui é Vitória Régia, não é mesmo, Marcos? Sim, essa aqui é um exemplar de Vitória Régia. Repare que as folhas lembram até um prato, né? A borda delas é levantada, são folhas grandes. Na Amazônia chegam a quase 2 metros de diâmetro. Mas lembrando, não adianta você pisar em cima achando que vai ficar em pé, não vai acontecer, você vai afundar. Então a Vitória Régia é somente para embelezar o lago e não para subir em cima. Marcos, o Isaías quer saber por onde a planta absorve a luz. Ô Isaías, vamos dar um exemplo prático aqui. A absorção da luz é feita pela maioria das vezes pela folha, pela lâmina foliar do vegetal. Aqui é uma costela de Adão, repara, ela é uma folha bem grande, então a absorção de luz aqui é bastante grande. E a partir dessa absorção de luz, você tem as trocas gasosas e a produção de oxigênio, que a gente já falou anteriormente, respondendo a uma colega de você, que produz o oxigênio que a gente respira. Viram, crianças? Então a planta ela absorve a luz pelas folhas, certo, Marcos? Certíssimo. Agora a gente tem mais uma pergunta, hein, para fechar. Quantas espécies de plantas existem no mundo? Marcos, agora a Cauane tem a curiosidade de saber quantas espécies de plantas existem no mundo. Olha, Cauane, é muita coisa, viu? A gente estima cerca de 350 mil espécies diferentes em todo o planeta. É muita coisa, só que esse número ele pode variar, porque muitas espécies novas são descobertas pelos pesquisadores. Então pode ser que daqui a 10, 20 anos esse número já tenha aumentado. Então hoje, atualmente, é cerca de 350 mil espécies diferentes. Nossa, quantas plantas, não é mesmo, crianças? Hoje nós descobrimos algumas aqui, né? Nós descobrimos muitas espécies de plantas que existem aqui no Jardim Botânico. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer o Marcos pela participação na nossa aula de hoje. Um prazer muito grande. Obrigado, galera. Crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu adorei. Nessa aula nós conhecemos o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e vimos muitas espécies de plantas. E agora, para terminar, eu tenho um desafio para vocês. As crianças e a ciência. Para finalizarmos a nossa aula, vou deixar para você um desafio. Registre no seu caderno sobre a importância da água e da luz no desenvolvimento dos vegetais. Crianças, foi muito bom estarmos juntos em mais uma aula. Continuem ligadinhos aqui no Rio Educa na TV e até a próxima!